Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. É o meu dever deixar um recado de Deus para você e principalmente para toda a nação brasileira, pois esses dias Deus tem falado comigo e eu preciso passar um recado de Deus para todo o Brasil. Deus falou que existem 4 coisas em que Ele está exigindo da igreja brasileira para realizar um grande avivamento. 4 coisas que Deus quer de nós para um grande avivamento nessa nação. Você sabia que há uma promessa de Deus para o Brasil? Promessa esta de avivar a nação brasileira. Porém, nestes dias, o Brasil está sob influência maligna. Sim, o Brasil está vivendo um dos piores cenários de todos os tempos, pois o cenário atual do Brasil está sob influência demoníaca. O diabo está furioso contra a nação brasileira e sobre a influência em que a nação está vivendo nestes dias atuais, o diabo fará de tudo para destruir as famílias, para destruir os ministérios, para destruir principalmente o povo de Deus. Esses dias têm sido dias terríveis, aonde Satanás, por meio da influência, tem entrado nas escolas e destruído as nossas crianças. Por isso, é necessário nós praticarmos, darmos a Deus esses tempos urgentemente, para que Deus avive a nossa vida, para que Deus avive a nação brasileira. Eu estava em casa sentindo-se muito incomodado pelo Espírito do Senhor. E Deus falou comigo: eu quero avivar o Brasil. O Brasil precisa conhecer o meu poder, pois o Brasil ainda não viu um pouquinho do que Deus é capaz de fazer quando a sua igreja está realmente sobre o poder de um avivamento. E para nós destruirmos esta influência demoníaca, para nós destruirmos, acabarmos, colocarmos um basta em tudo o que Satanás está fazendo na nossa nação, nós precisamos, pelo menos, dar a Deus 4 coisas em que o Senhor está exigindo do Brasil, e exigindo principalmente da igreja brasileira. A igreja brasileira está muito longe de viver este avivamento, a não ser que nós demos a Deus aquilo em que o Senhor mandou
eu passar para a sua igreja, a nação brasileira. Em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. A primeira coisa que Deus está exigindo da nação brasileira, que Deus está exigindo da sua igreja, é o jejum. Sim, Deus está ordenando o Brasil a jejuar da maneira correta, segundo a sua vontade e o seu propósito. Deus exige nesses tempos, agora, que a igreja se levante para jejuar. E eu quero que você entenda que para Deus avivar o Brasil, nós precisamos obedecer aquilo em que Deus está nos exigindo. Deus falou comigo dizendo: alerte a minha igreja, muitos altares estão contaminados, corrompidos. Existem muitos tais que têm prostituído a minha igreja e comercializado o meu evangelho. É por isso que já não respondo certas orações, e é exatamente por isto em que o meu espírito não se manifesta nas igrejas atuais do Brasil. Talvez você me diga: pastor, eu estou vivendo um avivamento na minha igreja pelo fato das pregações serem poderosas. E para você, talvez poder seja barulho, mas avivamento vai muito além do que barulho, do que emocionalismo. E Deus disse para mim: existem muitos cultos dentro de muitas congregações, aonde milhares dos que se dizem serem meus servos estão iludidos, achando que eu estou, mas já não estou mais. Este não é o meu verdadeiro poder. A minha presença não está no meio de vós. O Brasil ainda não conheceu o verdadeiro poder de um avivamento. Você ainda não viu, através do poder de Deus, os coxos se levantarem, os paralíticos andarem. O Brasil ainda não viu, através de um avivamento, na manifestação do poder de Deus, os mortos em nossos dias atuais ressuscitarem. E Deus disse: diga para a minha igreja que eu quero derramar no Brasil o meu espírito, e através do meu espírito eu vou avivar a nação brasileira. Eu vou avivar a igreja atual
brasileira. Porém, eles precisam se humilhar. E a primeira coisa que eu quero da igreja brasileira é que eles façam o jejum de verdade, o jejum com intimidade e humilhação, para que o meu espírito desça sobre o Brasil. Talvez você não saiba o que é jejumar, mas jejumar nada mais é do que reconhecer que acima de nós existe um Deus soberano. Diante do versículo de 2 Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14, quando Deus ordena, exige que o seu povo viesse se humilhar diante da presença dos pés dele, na verdade, Deus estava cobrando, mandando, exigindo que o seu povo jejuassem em forma de humilhação, para que os vossos corações fossem purificados e Deus se manifestasse, sarando a vossa terra. Sem santidade, Deus não pode descer. Sem purificação, Deus não poderá se manifestar. João já dizia em 1 João capítulo 3, versículo 2 e o versículo 3. João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. Quando nós entendemos o real sentido, o real propósito de jejumar, todo jejum com propósito não se torna em vão diante de Deus. Quando nós se fazemos de acordo com a Bíblia, de acordo com as sagradas escrituras. E eu quero que você entenda que jejum não tem nada a ver em me auto-beneficiar. Eu já vi gente jejuando para conquistar um carro, para conquistar uma casa. Eu já vi gente jejuando para ter a conta bancária cheia de dinheiro. Mas jejum não é para nos auto-beneficiar. Jejum é para nos purificar dos nossos pecados e das nossas impurezas. O Brasil precisa jejumar para matar a carne, para queimar os vossos pecados, para queimar os vossos desejos, para queimar a vossa idolatria e imoralidade. Só estamos sobre uma influência maligna por causa dos nossos pecados. É por isso que Deus está exigindo do Brasil um jejum de verdade, aquele jejum que mata a carne, aquele jejum que nos purifica do pecado. Em Joel capítulo 2 e o versículo 12
ele diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Daniel, capítulo 9, versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco coberto de cinza. São Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas estas espécies ou castas de demônios só sai com jejum e oração. Existem batalhas que não se vence só orando. Existem batalhas que não se vence só dizimando, ofertando, mas existem batalhas que só se vence através do jejum e da oração. É por isso que ainda não vimos o avivamento de Deus se manifestar em nosso país, porque não jejuamos de verdade, não sabemos jejuar de acordo com a palavra de Deus. E precisamos entender que para sermos avivados, Brasil, para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos tanto jejuar quanto orar na mesma intensidade. O ministério de Jesus foi um ministério de jejum e oração. O ministério dos apóstolos, dos profetas, foi um ministério de jejum e oração. E era por consequência disto que aonde eles passavam, os mortos ressuscitavam, as enfermidades eram destruídas, as pessoas eram libertas dos espíritos imundos. E é exatamente por esta razão que Deus está exigindo do Brasil: se voltem com jejum na mesma intensidade em que vocês estão orando. Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem dissensões. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orem continuamente. Deus falou comigo. Hoje eu estou vivendo algo sobrenatural de Deus na minha vida e no meu ministério. Deus disse para mim: eu preciso de pelo menos um homem, meu servo, para avivar a nação brasileira, para derramar do meu espírito sobre este povo. Eu preciso de um John Wesley, eu preciso de um Billy Graham, eu preciso de um Elias, eu preciso de um Isaías, eu preciso de um
Paulo para usar nestes tempos difíceis em que o Brasil está vivendo. Mas a igreja brasileira se corrompeu, a igreja brasileira nesses tempos se esfriou, e estamos vendo uma igreja brasileira vivendo de aparência. Eles dizem sentir a presença de Deus, quando na verdade Deus não está no meio de vós. Eles dizem sentir a glória de Deus, quando a glória de Deus já se retirou há muito tempo. É por isso que não vemos mais os sinais e prodígios como no tempo da igreja primitiva, aonde os paralíticos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos eram ressuscitados, porque a igreja vivia sobre o poder de um avivamento genuíno, pelo fato de andarem com os vossos corações purificados. É por isso que não vimos mais Deus manifestando do seu poder e da sua glória. Deus disse: Leonai, é tempo de tu ser diferente e fazer diferente. É tempo de tu se despertar, porque já que muitos não querem, vai e faz o que eu tô mandando, mas anuncia e avisa a minha igreja que eu estou prestes a arrebatar o meu povo. Mas antes de eu arrebatar o meu povo, eu quero encher a minha igreja do poder do meu Espírito. Eu quero avivar o Brasil, para que através do Brasil outras nações sejam cheias do poder do Espírito Santo. Outras nações sejam transformadas e influenciadas através do que eu vou derramar e através do que eu vou fazer. E Deus disse para mim, eu falei para minha esposa esses dias, antes de eu entrar neste propósito que Deus me ordenou fazer, Ele disse: faça 40 dias de jejum e oração. Durante 40 dias de jejum e oração, eu quero que você fique de joelho orando, pelo menos 4 horas, no mínimo 4 horas por dia, porque através de ti eu vou derramar o meu Espírito e avivar a nação brasileira. E avisa que aqueles que obedecerem o que eu estou mandando, eu vou levantar e avivar também. Eu abri este jejum e oração. Irmãos, eu estou sentindo uma presença, uma graça. Peguei a máquina de cortar o cabelo e eu disse para minha esposa: eu preciso chamar a atenção de Deus, eu preciso fazer algo para Deus, para que Deus desça sobre o Brasil, para que Deus desça sobre as nossas vidas. Eu peguei a máquina, cortei o meu cabelo no zero, agora tá mais crescido, mas Deus disse para mim: continua se humilhando, jejuando e orando, porque o que eu vou fazer no Brasil vai destruir, vai acabar, vai eliminar os projetos do reino das trevas que tem entrado nas escolas, que tem entrado nas famílias, nos lares, que tem entrado nas igrejas e esfriado esses dias. Eu vou fazer algo que o Brasil ainda não viu e não sentiu. Os mortos ressuscitarão, os cegos enxergarão, os paralíticos andarão, os endemoniados serão libertados. O diabo quer guerra, o diabo está furioso, pois é tempo de nós se levantarmos e mostrarmos pro diabo que as
porta do inferno não prevalecerão. Não prevalecerá contra a igreja do Senhor, não prevalecerá. Deus disse: a primeira coisa que eu quero do Brasil, eu quero que vocês jejuem na mesma intensidade que vocês orem, jejuem bastante, sem cessar e sem ter pressa de sair da minha presença. A segunda coisa que Deus falou comigo, Ele disse: eu quero do Brasil, que o Brasil se converta dos vossos pecados. Eu quero que vocês reconheçam diante de mim as vossas falhas. Eu quero. E eu falei: Deus, como que eu vou anunciar? Eu não passo de um anônimo. E Deus disse: fala, porque enquanto tu fala, eu vou tocar nos corações e despertar os profetas e purificar o coração daqueles que me darão liberdade. Eu vou fazer. E eu disse: Deus, já que o Senhor está mandando, então eu vou falar. E Deus disse: diga que a segunda coisa, eu quero que o Brasil se converta dos vossos pecados. Se converter dos vossos pecados requer confissão. E se quisermos ter uma vida transformada pelo Espírito Santo, nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus e abandonar imediatamente. Deus quer convertência da nação brasileira. 1 São João capítulo 1 versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 2 Crônicas capítulo 30 versículo 9: porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o vosso rosto, se vos converterdes a Ele. Atos capítulo 3 versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E venham os tempos de refrigério sobre o Brasil pela presença do Senhor. Mateus capítulo 3 versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. São Lucas capítulo 5 versículo 32: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Brasil, se arrependa, Brasil. Brasil, é tempo de arrepender-se dos vossos pecados. Jesus quer arrependimento para que o seu avivamento se manifeste sobre a nação brasileira. A terceira coisa que Deus disse para mim: diga para a minha igreja brasileira que eles precisam confiar em mim, que eles precisam confiar no meu agir, porque eles ainda não confiam no que eu sou capaz de fazer. Deus disse para mim: meu servo, nestes tempos e principalmente diante desta política, eu provei a fé da minha igreja, e eles mais uma vez provaram que não são capazes de entender que quando eu estou no controle, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eles provaram
declaram que não acreditam no meu poder, que não acreditam no que eu sou capaz de fazer, quando eu estou no controle. Diga para eles confiarem, porque quando eles confiarem, eu vou agir em prol da nação, porque eu sou o vosso Deus. Quem governa sou eu, quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem muda as estações sou eu. Não é político, não é prefeito, não é governador, não é deputado, não é vereador, não é presidente. Tudo que acontece está sobre o poder das minhas mãos, sobre o meu domínio, sobre o meu controle. Mas a igreja perdeu a fé, deixou de confiar, e é por isso que eu não me manifesto mais. Como que pode? Nós crentes, igreja, como que pode nós dizermos que servimos a Deus e não confiamos na onipotência dele? É impossível nós entrarmos em um relacionamento sem confiança. Aonde não há confiança, não pode ir muito longe. Sem confiança, nenhum casamento, nenhum relacionamento, nenhuma família pode durar por muito tempo. Assim é com Deus. Se nós não confiarmos nele, Deus não poderá agir pelo nosso Brasil. Há uma promessa, mas precisamos cumprir o que Deus está nos exigindo, nos mandando fazer nestes dias atuais. Até porque Paulo alerta nos dizendo em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, e que recompensa aqueles que o buscam. Salmos 91, versículo 2, o salmista diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 18, versículo 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. Naum, capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, o refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Salmos 84, versículo 12, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confia nele. Salmos 37, versículo 5, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmos 56, versículo 3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Jeremias capítulo 17, versículo 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Hebreus capítulo 10, versículo 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Salmos de número 20, versículo 27, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós Brasil, nós brasileiros, nós igreja do Senhor, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Deus está despertando a sua igreja para que a igreja confie nele. Deus falou comigo dizendo: eu tenho uma quarta coisa para que a igreja seja despertada. Eu quero que eles cumpram esta quarta exigência que eu estou ordenando para que o Brasil seja avivado. E eu perguntei: Senhor, o que é? E Deus disse para mim: eu quero que a minha igreja, que o meu povo coloque em prática
pratica a minha palavra. Eles estão vivendo de aparência, como a igreja de Laodiceia. Eles pregam, mas fora dos púlpitos são prostitutos, são adúlteros, são fornicadores e estão levando muitos para o inferno. Eu quero avivar o Brasil, mas a minha igreja precisa praticar a minha palavra, para que eu derrame do meu espírito e avive toda a nação brasileira. São Mateus capítulo 7, versículo 21 e 25, nós já temos o exemplo bíblico nos dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, e a rocha é a palavra de Jesus Cristo. É por isso que tem muita gente caindo, porque não pratica o evangelho. São João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Salmos de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo correto, e suas folhas não murcham. Tudo quanto fizer prosperará. Deus disse para mim: alerta a minha igreja para praticarem a minha palavra, porque nesses dias vai acontecer algo que vai assustar o mundo inteiro. Mas aqueles que estiverem na minha palavra, e a minha palavra estiver neles, eu guardarei e conservarei. E diga mais, que durante todo o percurso de dor e tribulação que o mundo inteiro, o Brasil vai passar, é daí que eu vou gerar, diante de tamanho parto, é que eu vou gerar um grande avivamento através daqueles que se prostrarem diante dos meus caminhos e jejuar e orar na mesma intensidade, e se converter dos vossos pecados e confiar mais na minha presença e praticar a minha palavra. Se vocês fizerem isto, eu vou avivar o Brasil, eu vou derramar do meu espírito. E se preparem, porque quando o avivamento acontecer, dentro do ônibus pessoas serão batizadas, nas ruas pessoas serão libertadas, cairão endemoniadas, possessas, e Deus através de ti vai libertar, vai curar, os mortos vão ressuscitar. A igreja ainda não viu o poder de Deus, mas se nós obedecermos a sua palavra, o seu mandato, as suas exigências, se prepare para o que Deus vai fazer no Brasil. Eu já fiz a minha parte, e eu convido você a fazer a sua parte, meu irmão, minha irmã. Aonde você estiver, é tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de confiar, é tempo de se converter, é tempo de praticar a sua palavra, porque Deus quer fazer um grande mover de avivamento em nosso Brasil. Eu quero orar por você.
aonde você estiver, enquanto eu estou lhe passando o recado que Deus mandou eu lhe passar, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu creio, eu sei, Deus falou, Deus mostrou que é tempo de nós obedecermos a sua palavra e começarmos a agir mediante aquilo que Ele nos exigiu. Eu deixo o recado de Deus, mas eu oro por você agora. Se você está fraco, eu profetizo força. Se você está desanimado, Deus renova tuas forças agora. Deus renova a tua casa, Deus renova o teu ministério. Aí onde você está, meu Deus, derrama do teu espírito sobre ela agora, derrama do teu espírito sobre ele agora, sobre as crianças. Aonde houver alguém assistindo esse vídeo, batiza com o teu espírito e com o teu fogo agora. Se esse avivamento é promessa do Senhor para o Brasil, que venha começar dentro da nossa casa e que comece agora. Aí aonde esta pessoa estiver, levanta deste leito, levanta desta cadeira de roda e anda em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver agora, se estiver com câncer, se estiver com tumores, se estiver com vírus do HIV, se estiver com cisto, se estiver com pedra na vesícula, seja lá qual for a sua enfermidade, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo, que através desse vídeo, o Jesus Cristo poderoso, que usou a igreja primitiva, está me usando agora para te dizer: eu ainda curo, eu ainda faço, eu ainda batizo, eu ainda restauro. Então receba do meu poder. Receba do meu poder. Aonde você estiver agora, receba o despertamento, o recado de Deus. Sintam o poder de Deus, sintam a unção de Deus, recebam o Espírito Santo de Deus agora. Se levante, minha igreja, se levante, Brasil. É tempo de se despertar para vivermos o avivamento que Deus já preparou para derramar sobre a nação brasileira. Aleluia! Que você possa obedecer e receber aí onde você está esse recado. Esses 4 despertamentos, 4 exigências que Deus tem para o Brasil. Obedeçam. Deus vai nos usar para desfazermos as obras que Satanás tem influenciado na nossa nação brasileira. Deus está levantando o seu povo, e isso depende agora de você. Recebam este recado de Deus. Até aqui é que Deus mandava eu lhe entregar. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe. Eu sei que tem alguém precisando ser despertado, que esse recado não é o meu recado, é o recado de Deus para todos os brasileiros, para o mundo, porque se o mundo também obedecer, Deus fará o mesmo. Então compartilha, se inscreva nesse canal. Deus tem nos dado visões, revelações baseados na sua palavra esses dias sobrenaturais. Eu tenho tido experiências sobrenaturais no qual eu nunca tinha tido no meu ministério. E eu lhe digo como vale a pena orar de joelho, sem ter pressa de se levantar, de sair da presença de Deus. Deus está procurando pessoas de oração, homens e mulheres de oração e de jejum, que confiem, homens convertidos com o coração purificado, praticantes do seu evangelho, da sua palavra. Deus conta com você aonde você estiver. Deus conta com você, e você vai se deixar Deus te usar, divulgando estes recados que Deus mandou divulgar para a nação brasileira. Se praticarmos o que Deus está nos ordenando fazer, prepare-se, o Brasil vai viver um avivamento no qual nunca vimos antes. Oh, aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.